Você já ouviu a história de como uma menina, separada do irmão ainda criança, virou uma entidade de luz que hoje acolhe mães e crianças no mundo espiritual? Laroye a todos. E hoje vou te contar como a dor se transformou em amor e como Amori se tornou a inesquecível Vovó Maria Redonda. Pontos curtos. O ano era 1750 e o sol mal nascia sobre as águas do Atlântico quando mais um navio negreiro, rangendo de dor e carregado de lamentos, aportou silenciosamente no cais do Valongo, o maior e mais cruel entreposto de escravizados das Américas, situado no coração pulsante e sofrido do Rio de Janeiro colonial. As ondas que tocavam o cais traziam consigo o murmúrio dos gritos abafados que vinham do porão, onde centenas de corpos negros, espremidos como mercadoria, chegavam sem nome, sem pátria e sem direito ao próprio destino. A cidade ainda acordava, mas o cais já fervilhava com a presença de feitores, comerciantes e senhores impacientes, como se ali não chegassem vidas, e sim moedas ambulantes. Era o prenúncio sombrio de mais um dia em que a dor ganhava nome, cor e rosto, e passava a ser negociada a céu aberto diante de uma sociedade que escolheu ignorar o som das correntes em troca do tilintar das riquezas. Entre os muitos cativos que emergiam daquela prisão flutuante, homens, mulheres e crianças marcados pelo silêncio do sofrimento, os olhos do destino se voltavam para uma figura frágil, quase invisível aos olhos apressados dos feitores. Amori, uma garotinha de apenas 7 anos. Seus pés descalços mal tocavam o chão áspero do cais, e suas pernas, finas como galhos ressecados, tremiam sob o peso do medo e do cansaço. Os ossos salientes sob a pele esticada e escurecida pelo sol e pela desnutrição denunciavam não só os longos dias sem alimento, mas também as noites de terror vividas nas entranhas do navio. Seus olhos, grandes, negros e profundos como o abismo do mar, brilhavam mais de medo do que de vida, como se carregassem em silêncio o presságio de um futuro cruel. Ela se agarrava com uma força desesperada à camisa rasgada do irmão mais velho, do Vúcula, de apenas 10 anos, como se aquele pedaço de pano puído fosse sua última âncora de humanidade, sua última conexão com a terra, com o lar perdido e com alguma esperança de proteção. Em meio à gritaria, aos empurrões e ao som das correntes, os dois permaneciam juntos, pequenos faróis um para o outro em um mundo que já ameaçava apagá-los. Disseram que a tristeza nos olhos de Amori era tamanha que poderia quebrar o coração até do mais frio dos homens modernos, daqueles acostumados a ignorar as dores do mundo através de telas e distâncias. Mas naquele tempo, coração era luxo que não se encontrava entre açoites, grilhões e gritos sufocados. Não havia espaço para compaixão, onde o lucro era o único idioma compreendido. Nenhum olhar via criança, via dor, via alma. Os olhos que a cercavam não se detinham em seus joelhos feridos ou no tremor constante de seu corpo. Viam apenas números, viam peso, viam utilidade, via-se mercadoria. E Amori, com seus 7 anos e seus sonhos despedaçados, a partir daquele dia, não seria mais Amori. Seu nome, sua história, sua língua, seu Deus e seu mundo seriam arrancados como se fossem trapos sujos. Seria apenas escrava, um corpo entre tantos, uma sombra viva apagada pela lógica da desumanização. Amori e do Vucola foram lavados com água turva fria como o abandono, em barris improvisados atrás do mercado de escravos. Esfregados à força, como se a sujeira do cativeiro e a dor da travessia pudessem ser apagadas da pele. Depois, foram levados e expostos como gado em praça pública, sob o olhar curioso e cruel de senhores, madames e capatazes. Leiloados como objetos, avaliados como se fossem ferramentas, apertavam-lhes os braços, abriam suas bocas, observavam suas cicatrizes, testavam sua força, ignorando completamente a fragilidade de seus corações infantis. Amori, com o corpo encolhido e o coração disparado, rezava baixinho, com os lábios trêmulos para os deuses da sua terra, os mesmos que sua mãe invocava à beira do fogo, nas noites antes da captura. Pedia apenas uma coisa: não me separem do meu irmão. Era um pedido simples, puro, infantil e desesperadamente humano,
num mundo que fazia de tudo para apagar a humanidade de quem ali chegava. Mas nem mesmo os orixás, com toda a sua força e sabedoria, podiam mudar o destino traçado por forças ainda mais frias e implacáveis, as forças da ganância, da violência e do poder colonial. Amori foi vendida para a fazenda Santa Fé, nos arredores do interior, conhecida por suas plantações extensas e seus senhores impiedosos. Já Duvúcola foi levado para a fazenda Boa União, que de união não tinha nada, apenas trabalho exaustivo e castigo fácil. No momento da separação, o mundo dos dois irmãos desabou como um céu em tempestade. Gritaram os nomes um do outro até ficarem roucos, choraram como se cada lágrima pudesse impedir o inevitável. Se agarraram com força, unhas cravadas na pele, como se aquele toque pudesse eternizar o vínculo que o açoite estava prestes a romper. Mas os capatazes, com mãos rudes e corações de pedra, os arrancaram um do outro como se separassem animais. Amori, pequena demais para lutar, foi levada aos prantos, jogada na carroça com outros cativos. A cada metro de estrada de terra, a cada balanço das rodas de madeira, sentia um abismo se abrir entre ela e seu irmão. Um abismo que não era feito de terra, mas de silêncio, dor e um vazio que ecoaria por anos. Chegando à fazenda, suja de poeira e esgotada pela viagem, ela recebeu um novo nome, Maria. Um nome cristão, imposto por aqueles que acreditavam que batizar uma alma era o suficiente para apagar uma identidade. Foi lavada às pressas, com água fria e sabão grosso, como se quisessem arrancar dela até as memórias de sua terra. Alimentada com restos, olhada com desconfiança pelos feitores e arrastada até a senzala, Maria mal conseguia manter-se de pé. Mas ali, entre aquelas paredes de barro e madeira, encontrou algo que não via há dias: calor humano. As mãos enrugadas e fortes das mulheres negras mais velhas se estenderam para ela com cuidado. Eram mães que haviam perdido seus próprios filhos para a escravidão, para a morte ou para o esquecimento, e por isso acolhiam cada criança que chegava como se fosse carne de sua carne. Em seus olhos cansados havia dor, mas também um fio de esperança que teimava em resistir. Ali entre aquelas mulheres que sabiam costurar a alma com palavras e canções, Maria começou a entender que não estava sozinha. Nos cantos sussurrados ao pé da rede, nas orações em línguas proibidas murmuradas ao pé do fogão, nos rituais escondidos sob o véu da noite, ela reencontrava pedaços do que havia perdido. E foi assim, na dor coletiva, no luto compartilhado, no consolo que passava de mão em mão como herança sagrada, que Maria começou a renascer. Não como antes, não como Amori, mas como uma centelha viva que resistia, apesar de tudo. Maria cresceu. Tornou-se uma jovem de olhar firme e fala contida. Ria pouco, mas carregava nos gestos uma maturidade que o tempo impôs com crueldade. Aprendia tudo com rapidez, desde os segredos da terra até os segredos do fogo. Sabia o tempo certo de plantar, o ponto exato do angu, o toque exato que acalmava um bebê chorando. Fez amigos entre os cativos e tornou-se uma presença silenciosa, mas essencial. Era respeitada pelas mulheres mais velhas, que viam nela uma força quieta. Cozinhava com amor, como havia aprendido, temperando cada prato com a memória da sua terra e com os poucos sorrisos que a vida ainda permitia. Mas aos 13 anos, o pouco de paz que havia construído desabou sem aviso. Naquela idade frágil, foi violentada por um homem desconhecido à sombra da mata onde colhia raízes. Alguns diziam que era o senhor da fazenda, um homem cruel, vaidoso, com o olhar doentio de quem achava que podia possuir tudo. Outros suspeitavam de um capataz, desses que se sentem reis em mundos pequenos. Não importava quem fora, pois o trauma ficou. E Maria nunca revelou o nome do pai. Talvez por medo, talvez por vergonha, talvez por proteger alguém. Ou, talvez, por saber que ninguém ouviria. Ela chorou em silêncio, noite após noite, sentindo o corpo mudar, carregando o peso da violência e da maternidade forçada. Mas não se entregou. Em meio ao sofrimento, encontrou um novo motivo para viver. O filho que crescia dentro de si. Era o que restava dela mesma. Quando o menino nasceu, sua pele era clara, e os olhos, grandes como os da mãe, pareciam carregar o mistério de mundos antigos. Maria o chamou de Zé, um nome simples, mas cheio de força. E foi ele quem devolveu o sorriso ao seu rosto,
Ainda que discreto, ainda que tímido, Zé se tornou sua esperança, sua luz, sua nova razão para resistir. Trabalhava duro, como sempre, mas agora havia algo diferente em seus olhos. Não era alegria plena, isso a vida nunca lhe permitira, mas era a esperança, a centelha silenciosa que brota quando se tem alguém por quem lutar. O pequeno Zé crescia forte, e Maria fazia de tudo para protegê-lo, mesmo diante das limitações da senzala. Durante o dia, se dedicava com afinco às tarefas, mas foi na cozinha que ela realmente floresceu. Seu talento natural para temperos, ervas e doces chamou atenção, e logo suas mãos passaram a moldar delícias que adoçavam o paladar da casa grande. Suas cocadas, bolos de milho e doces de banana tornaram-se os favoritos da senhora da fazenda, que a elogiava diante dos convidados, mas nunca lhe dirigia um olhar de igualdade. Era o açúcar que a elevava, e também o açúcar que a adoecia. Os mesmos doces que conquistavam sorrisos entre os brancos da casa grande escondiam um veneno silencioso. Sem saber, Maria começou a perder peso, sentia tonturas e a sede parecia nunca passar. Seu corpo, exausto de tanto carregar o mundo, começou a dar sinais de falência. As mais velhas perceberam. Era a doença do açúcar, diabetes, como chamaria a medicina depois, mas na boca das mulheres da senzala era o adoecimento do doce. E mesmo adoecendo, Maria não parava. Continuava trabalhando, cozinhando, vivendo, porque parar significava deixar Zé sozinho. E isso ela jamais permitiria. Anos se passaram. Maria, agora com cerca de 30 anos, já sentia o peso de cada dia nas costas. O corpo curvado não era apenas resultado do trabalho exaustivo nos canaviais e na cozinha, era também o reflexo das dores que se acumulavam na alma. Mas, apesar das feridas invisíveis, ela resistia. Vivia por Zé, seu filho, seu mundo, sua razão. Nos poucos momentos de descanso, cantava para ele as cantigas da sua infância roubada, contava histórias que as mais velhas lhe ensinaram e via naquele menino a esperança de uma liberdade que ela jamais conheceria. Mas o destino, sempre cruel com os sonhadores, voltou a bater à sua porta, e não trouxe piedade. Foi numa tarde abafada, depois do almoço, que tudo mudou. As crianças correram até Maria, aflitas, com os olhos marejados e a voz embargada. Levaram o Zé, levaram o teu menino. O coração de Maria parou por um segundo. O mundo ao redor silenciou. Ela largou tudo, sem pensar. Correu pelo campo com os pés descalços cortando a terra quente, a respiração ofegante, os gritos rasgando o ar. Mas chegou tarde. Só conseguiu ver a carroça dobrando a curva, levantando poeira e levando com ela o pedaço mais precioso de sua vida. Desesperada, correu até a casa grande. Bateu na porta com força, chorando, implorando, gritando o nome do filho como se pudesse trazê-lo de volta na força da palavra. Mas as janelas se fecharam, os olhares se desviaram. Ninguém a ouviu, ninguém a viu. Como se o amor de uma mãe escravizada não tivesse voz. Exausta, sem forças até para gritar, ela caiu no chão de terra da senzala. Chorou até adormecer. Um sono pesado, feito de dor, vazio e cansaço. E ali, naquele silêncio amargo, nascia uma nova Maria. Uma que já não tinha mais nada a perder. No terceiro dia, o senhor da fazenda, impaciente com o lamento mudo que já lhe incomodava mais do que gritos, ordenou que a arrastassem dali à força. 2 capatazes a puxaram pelos braços enquanto ela se deixava levar, como se já não habitasse o próprio corpo. Foi açoitada no pátio diante de todos e marcada a ferro quente como punição pelo desrespeito. Mas não gritou, não implorou. Seus olhos estavam secos, como se a alma tivesse partido junto com o filho. Ali, sob o sol impiedoso, a mulher que um dia foi Maria se calou de vez. O coração ainda chorava, mas o rosto era de pedra. Nenhuma lágrima, nenhuma palavra. A partir daquele dia, ela nunca mais entrou na cozinha da casa grande. Os senhores supersticiosos e temerosos diziam que o silêncio dela escondia veneno. Não queriam que seus pratos fossem preparados por quem já não tinha mais nada a perder. Fraca para a lavoura por causa da saúde debilitada, foi transferida para o depósito de grãos, onde o pó e o mofo silenciavam os corpos e as almas com a mesma eficácia. Lá, entre sacas e sombras,
ela passou a viver como um fantasma. Trabalhava em silêncio, com os olhos perdidos e o coração enterrado no passado. Nunca mais se apaixonou. Não porque o desejo tivesse morrido, mas porque o medo havia se tornado maior que tudo. Medo de amar, medo de perder, medo de sentir novamente a dor que dilacerava o peito sempre que fechava os olhos e via o rosto de Zé. A mulher que um dia sonhou agora apenas existia. E mesmo essa existência era uma forma de resistência, dura, amarga, silenciosa. Com o passar dos anos, as marcas do tempo começaram a pesar sobre o corpo de Maria. Suas pernas adoeceram, uma trombose silenciosa que a impedia de caminhar sem dor. A diabetes avançava, trazendo feridas que demoravam a cicatrizar e noites de febre e agonia. Já não conseguia carregar peso, nem permanecer muito tempo em pé. Os senhores da fazenda, ao perceberem que ela já não servia para o trabalho, não se importaram mais com sua presença. Foi então que, sem maiores palavras, permitiram que ela se recolhesse a uma pequena choupana, feita de barro e madeira gasta, nos fundos da fazenda, à beira do mato, onde ninguém passava. Ali, esquecida pelos brancos, mas lembrada pelos seus, Maria passou a ser cuidada com amor pelas mulheres da senzala. As mais velhas preparavam cataplasmas com folhas de guiné e alecrim do campo, enquanto as mais novas sussurravam orações ao pé da sua rede, tentando aliviar sua dor com palavras doces. Em meio ao sofrimento, ela começou a ser chamada de Vovó Maria, um nome que carregava carinho, respeito e reconhecimento. Já não era apenas a escrava esquecida, mas a guardiã silenciosa de histórias, conselhos e segredos antigos. Naquela choupana simples, entre remédios da terra e rezas murmuradas ao luar, Maria encontrou um novo papel, o de ancestral viva. Todos os dias, ao entardecer, Vovó Maria se sentava em frente à sua casinha de barro, sob a sombra de um cajueiro antigo, com os pés descalços tocando a terra quente. Ao seu redor, um círculo de crianças se formava como por encanto. Eram filhos da senzala, netos de outras mulheres marcadas pelo tempo e pela dor, mas sedentos de palavras doces e ensinamentos antigos. Maria contava histórias de bichos que falavam, de reis que dançavam com as estrelas e de orixás que governavam o mundo com sabedoria e força. Cantava cantigas da sua infância, ritmadas pelo batuque que o coração guardava, e cada nota parecia curar um pouco mais a alma de quem ouvia. E entre uma risada e outra, no meio das histórias de encanto e esperança, ela ensinava com simplicidade e profundidade. Vejam, tudo na vida é redondo. O céu, a lua, a barriga, a cabeça, até o amor. Tudo gira, tudo volta. Mas também são redondas as argolas que nos prendem. Só que essas foram feitas pelos homens. E um dia, meus filhos, vão se desmanchar, como o barro se desmancha na água, como a dor se desfaz quando a gente sonha. As crianças ouviam com olhos brilhantes, sem entender tudo, mas sentindo tudo. E os adultos, que fingiam estar ocupados por perto, paravam para escutar de longe, como quem busca alívio. Foi assim que, entre rodas de histórias e sabedoria que girava como o tempo, nasceu o nome que ecoaria além das senzalas, Vovó Maria Redonda. Certa noite, já cansada, teve um sonho com Duvúcola. Ele estava todo de branco, sorridente, e lhe disse: "Vem, minha irmã. Nossa missão acabou. Estamos livres." Dias depois, a choupana não se abriu. As crianças forçaram a porta. Encontraram Maria morta, serena, com um sorriso no rosto. Para os patrões foi um mal súbito. Para ela, foi a tão esperada carta de alforria. No mundo espiritual, Vovó Maria Redonda é pura luz. Não carrega mais as dores da carne, nem sente medo do amor, aquele mesmo que um dia tanto lhe machucou. Agora, ela é amor em estado pleno, em sua forma mais generosa e curativa. Transborda carinho pelos poros da alma. Trabalha incansavelmente nas linhas de Umbanda, especialmente nas giras voltadas às crianças, às mães e aos que se perderam no meio do caminho. Cuida dos pequenos que desencarnam cedo, consola mulheres que perderam seus filhos, acolhe corações partidos com a doçura de quem um dia também sangrou por dentro. Quando seu nome é evocado nos terreiros, é como se um cobertor invisível de calor envolvesse o ambiente. Sentimos um calor suave no peito, uma paz mansa no espírito,
como o colo de uma avó que diz sem palavras: vai passar. Porque seu colo não nega afeto, porque seus olhos enxergam a alma. Vovó Maria Redonda é mais que entidade, é abrigo, é raiz profunda fincada na terra dos ancestrais. É amor eterno transformado em guia espiritual. Porque seu colo não nega afeto, porque seus olhos enxergam a alma. Vovó Maria Redonda é mais que entidade, é abrigo, é raiz profunda fincada na terra dos ancestrais. É amor eterno transformado em guia espiritual. Você já ouviu a história de como uma menina, separada do irmão ainda criança, virou uma entidade de luz que hoje acolhe mães e crianças no mundo espiritual? Laroyer a todos. E hoje vou te contar como a dor se transformou em amor, e como Amori se tornou a inesquecível Vovó Maria Redonda.